Era noite e a casa estava em silêncio, exceto pelo zumbido baixo da geladeira e pelo som distante de um cachorro que latia no bairro. Eu já me preparava para me deitar quando o celular vibrou em cima da mesa. Pensei ser algo simples, talvez uma mensagem de bom dia atrasada ou algum lembrete de banco, mas ao abrir a tela, vi que era um áudio enviado pela minha nora. Não havia nenhuma palavra escrita, apenas aquele pequeno ícone azul pulsando, como se fosse um coração batendo em ritmo frio. Coloquei o aparelho próximo ao ouvido e apertei o play. A voz dela surgiu sem hesitação, firme e gelada como uma lâmina. Você pode dormir no chão, é o que merece. Só isso. Não houve explicação, não houve contexto, não houve sequer a intenção de suavizar a brutalidade. Era a sentença de alguém que se julgava no direito de me rebaixar. Por alguns segundos fiquei estático, sentindo como se cada sílaba ecoasse dentro de mim. Era uma frase curta, mas carregada de desprezo, de um veneno que parecia destilar há tempos. Respirei fundo e percebi que não havia raiva imediata, nem vontade de discutir. Havia um silêncio pesado que tomou conta de mim, como se a resposta já estivesse clara. Apertei o botão de gravação e disse apenas uma palavra: entendido. Enviei e deixei o celular de lado, como quem encerra um capítulo. Não pedi explicações, não questionei o motivo, não procurei briga. Eu sabia que, naquela simplicidade, havia mais força do que qualquer discussão poderia carregar. A noite seguiu, mas o sono não veio. A cada vez que fechava os olhos, a frase ressoava, me lembrando de tudo que eu já tinha feito por aquela família. Eu lembrava das vezes em que coloquei comida na mesa, das contas que paguei quando meu filho ainda estava construindo a vida, das paredes que ergui com o suor do meu trabalho para que aquela casa existisse. E agora, naquela mesma casa, eu era tratado como um peso, como alguém que poderia ser atirado ao chão sem direito a protesto. As memórias se embaralhavam com o presente, e cada lembrança de esforço tornava a mensagem ainda mais cruel. Não se tratava apenas de dormir no chão, e eu sabia disso. Era a forma como ela escolheu me colocar em um lugar de indignidade, como quem diz que minha história não tinha valor algum. Mas naquela resposta curta que enviei, havia algo que ela não imaginava. A preparação silenciosa para o que estava por vir. Eu não levantaria a voz, não enviaria áudios longos em defesa própria, não imploraria por respeito. Tudo o que eu faria seria observar, esperar e agir no momento certo. Enquanto a madrugada avançava, percebi que não era a primeira vez que a indiferença dela se manifestava. Sempre houve olhares atravessados, comentários jogados em tom de brincadeira que escondiam o verdadeiro desprezo, portas fechadas quando eu me aproximava. Mas naquela noite, pela primeira vez, a máscara caiu de forma explícita. Não havia mais como ignorar. Aquela frase selava o que eu já sabia em silêncio. Eu era visto como intruso na própria casa que ajudei a sustentar. A palavra entendido ecoava em mim, não apenas como uma resposta, mas como um pacto interno. Eu entendi, sim, o que ela quis dizer. Entendi que não havia espaço para mim no coração dela. Entendi que o respeito havia sido enterrado há muito tempo. Entendi que, se eu quisesse preservar minha dignidade, não poderia mais me deixar ser tratado como sobra. A mensagem não foi apenas uma ofensa, foi também o gatilho de algo maior. Eu já não era apenas um homem magoado, era alguém que finalmente despertava de um longo torpor. A madrugada foi longa. Fiquei sentado na cadeira da cozinha, olhando para a escuridão através da janela. O frio da noite parecia se alinhar ao frio que eu sentia dentro do peito, mas ao mesmo tempo havia uma estranha clareza. Eu sabia que aquela humilhação não ficaria sem resposta, mas não seria uma resposta de raiva descontrolada. Seria algo planejado, calculado, tão simples e direto quanto o entendido que eu enviei. O peso não estava mais em me defender com palavras, mas em deixar que o silêncio se tornasse o prenúncio de algo que eles jamais esqueceriam. Quando o relógio bateu às 5 da manhã, percebi que o mundo lá fora começava a acordar. O sol ainda não havia rompido a escuridão, mas o som dos primeiros pássaros anunciava que um novo dia estava por vir.
Para eles, aquele dia seria apenas mais uma rotina comum. Para mim, seria o início de uma mudança irreversível. Eu sabia que, quando a porta da casa fosse aberta e a vida seguisse normalmente, algo já teria se transformado dentro de mim. A mensagem havia caído como um golpe, mas também como um convite. Um convite para que eu recuperasse o que era meu, para que deixasse de ser visto como peso e passasse a ser lembrado como presença inabalável. E assim, naquela manhã, ainda antes de o sol aparecer, eu me levantei com a decisão tomada. A mensagem da nora não seria esquecida, não seria perdoada nem deixada de lado. Seria o marco zero daquilo que viria a seguir. Eles ainda não sabiam, mas o simples entendido que receberam como resposta não era um sinal de submissão, mas de alerta. E quando percebessem, já seria tarde demais para desfazer o que eu planejava. Na manhã seguinte, quando acordei, o peso da noite anterior ainda pairava no ar como uma sombra que não se dissipa com a luz. A mensagem da minha nora, curta e cruel, ainda vibrava dentro de mim, mas o que me surpreendia era a calma que eu sentia. Não havia tempestade, não havia desejo de ir até ela e gritar em resposta, tampouco vontade de discutir com meu filho sobre os limites que haviam sido ultrapassados. Havia apenas o silêncio, um silêncio profundo que parecia mais poderoso do que qualquer palavra que eu pudesse pronunciar. Levantei-me sem pressa, caminhei até a cozinha e preparei meu café como fazia todos os dias. O cheiro amargo preenchia o ambiente e a cada gole eu sentia que a decisão de manter-me calado era como um açoite invisível que mais cedo ou mais tarde deixaria suas marcas no outro lado. Porque o silêncio, quando bem usado, pode pesar mais que qualquer ofensa. Enquanto a casa despertava, percebi que ninguém comentava nada. Nem meu filho, que provavelmente sabia da mensagem, nem minha nora, que passou por mim como quem desvia de um móvel incômodo. A indiferença dela, porém, não me atingia mais como antes. Eu a observava em silêncio, como se estivesse estudando cada movimento, cada olhar arrogante, cada gesto calculado para me reduzir a nada. O silêncio era a muralha que eu ergui entre nós, e quanto mais ela falava ou me ignorava, mais essa muralha crescia. Havia um certo poder em não reagir, em deixar que a própria consciência dela começasse a trabalhar contra si mesma. Naquela manhã, enquanto eles se preparavam para sair, ela lançou um comentário disfarçado, perguntando se eu havia dormido bem no meu canto. A ironia era evidente, mas eu não reagi. Apenas continuei mexendo no meu café, como se as palavras dela não passassem de vento. Esse gesto simples a incomodou mais do que se eu tivesse respondido com raiva, porque o silêncio não oferece abertura, não dá espaço para mais ataques, e por isso mesmo sufoca. Eu podia sentir a tensão no ar, a inquietação crescendo dentro dela ao perceber que sua provocação não encontrava terreno fértil. Durante todo o dia, mantive esse mesmo comportamento. Caminhava pela casa, cumpria minhas tarefas, mas evitava qualquer resposta além de um aceno ou de um olhar neutro. Por dentro, eu guardava cada detalhe, como quem coleta peças de um quebra-cabeça que logo mostraria o quadro completo. Eu sabia que a arrogância dela não surgira do nada, e que por trás da crueldade havia também a certeza de que eu não reagiria. Era essa certeza que eu desmontava a cada minuto de silêncio. Porque não reagir não é o mesmo que aceitar. Muitas vezes é apenas preparar o terreno para que a resposta venha no momento certo. Com o passar dos dias, percebi algo curioso. A ausência das minhas palavras começava a provocar fissuras no comportamento dela. Se antes me atacava com indiretas, agora buscava formas de arrancar de mim qualquer reação. Era como se o silêncio a espelhasse diante de si mesma, obrigando-a a confrontar a própria hostilidade. E quanto mais eu me mantinha sereno, mais ela se desequilibrava. O silêncio tinha se transformado em um campo de batalha invisível e eu já não precisava de nada além dele para começar a virar o jogo. Meu filho, por outro lado, parecia dividido. Não fazia comentários diretos, mas seus olhos denunciavam o desconforto. Ele sabia que algo estava fora do lugar, mas preferia não se envolver,
como tantos que escolhem a neutralidade para não enfrentar conflitos dentro de casa. Essa postura, porém, apenas reforçava em mim a convicção de que eu estava sozinho nessa luta, e que justamente por isso precisava ser ainda mais firme no caminho que tracei. Não buscaria apoio em ninguém. O silêncio era minha arma, e comigo ele bastava. Nas noites seguintes, deitava-me cedo, mas não dormia de imediato. Ficava olhando para o teto, revendo cada instante do meu passado naquela casa. Lembrava das primeiras reformas, das contas pagas em atraso para que nada faltasse a eles, dos conselhos dados ao meu filho, que tantas vezes ignorava minhas palavras, mas sempre recebia meu dinheiro. Agora, no entanto, era eu quem havia se tornado dispensável, tratado como um fardo. O silêncio, nesse ponto, deixava de ser apenas uma resposta a eles e passava a ser também uma reflexão sobre mim mesmo. Porque, em cada noite sem palavras, eu redescobria o valor da minha própria dignidade. O tempo avançava, e o silêncio se tornou rotina. Para eles, parecia um incômodo crescente. Para mim, era libertador. Não havia necessidade de justificar nada. Não havia necessidade de me colocar abaixo para agradar quem já havia decidido me menosprezar. Cada dia que passava em silêncio era como uma pedra retirada da mochila pesada que eu carregava. Eu já não sentia a mesma angústia, nem a mesma raiva. Sentia apenas uma clareza cada vez maior. O desfecho estava próximo e seria inevitável. O curioso é que, no fundo, creio que minha nora esperava que eu explodisse. Ela queria que eu gritasse, que eu reagisse com violência, que desse a ela o papel de vítima diante da família. Mas eu não lhe dei esse prazer. O silêncio foi meu escudo, e, ao mesmo tempo, a corda que se enrolava lentamente em volta do pescoço dela. Porque não há ataque mais devastador do que aquele que se dá sem barulho, sem anúncio, sem espetáculo. É o ataque que acontece no invisível, que corrói por dentro e deixa o outro perdido em sua própria arrogância. E assim foi se construindo aquele intervalo entre a mensagem e o que viria depois. Eu sabia que o entendido que enviei não terminava ali. Era apenas o começo de algo maior, algo que ela não poderia prever. O silêncio não era ausência, era presença absoluta, constante, sufocante. Era a preparação para o golpe que mudaria tudo. Passei a reparar em detalhes que antes me escapavam, talvez porque eu ainda nutria a ilusão de que aquela casa era também um pedaço do meu lar. Mas depois da mensagem fria da minha nora e do silêncio que decidi cultivar como resposta, cada canto parecia falar comigo de um jeito diferente, como se as paredes tivessem ganhado voz própria para me lembrar que o espaço não me pertencia mais. O quarto onde eu repousava, que antes havia sido preparado como um gesto de recepção quando me mudei para perto deles, agora carregava o peso de uma presença indesejada. As roupas que deixei dobradas na pequena cômoda pareciam fora de lugar, como se fossem peças esquecidas em uma hospedaria temporária. A cama, simples mas antes suficiente, agora se tornava alvo de comentários velados sobre ser muito grande para quem já não trabalha. Até o cobertor, gasto pelos anos, era motivo de risadinhas abafadas. A sensação era de que o quarto não me oferecia mais abrigo, mas sim um lembrete constante da minha condição de hóspede tolerado, quase como se em breve viessem me pedir que desocupasse o espaço para algo mais útil. Naquele ambiente, cada detalhe tinha se transformado em metáfora do meu lugar naquela casa. As gavetas estavam sempre ligeiramente abertas, como se alguém tivesse mexido nelas sem o cuidado de devolver as coisas ao devido lugar. O armário, que eu quase não usava, era compartilhado com caixas que não eram minhas, depositadas ali sem consideração, como se o espaço fosse um depósito improvisado. E em alguns momentos, quando chegava de volta à noite, percebia que a cama tinha sido usada, os lençóis revirados, como se testassem o quanto eu notava a invasão de privacidade. Aquilo era mais do que descuido. Era uma mensagem silenciosa, tão clara quanto o áudio que recebi. Eu já não era dono de nada ali dentro. Lembro-me de um domingo em especial, quando entrei no quarto e encontrei uma mala aberta sobre a cama. Não era minha, era dela. Roupas novas espalhadas sobre o lençol que eu usava, etiquetas ainda presas, perfume forte impregnando o ar. Quando questionei com um olhar,
Sem abrir a boca, ela apenas deu de ombros e disse que precisava de espaço, que não via problema em usar um quarto que afinal não era de ninguém. Essa frase ficou marcada em mim mais do que eu gostaria, porque trazia embutida a verdade que ela enxergava. Eu era o ninguém. Não o sogro, não o homem que sustentou e ergueu alicerces para aquela família, não o pai que ajudou o próprio filho a chegar onde chegou. Apenas um ninguém. Passei a evitar passar muito tempo ali dentro. À noite, fechava a porta, mas mesmo assim tinha a sensação de que a qualquer momento ela poderia ser aberta sem aviso. De manhã, ao arrumar a cama, já não o fazia com o cuidado de antes, pois sabia que mais cedo ou mais tarde ela seria desfeita por mãos alheias. Essa perda de pertencimento corroía por dentro, mas ao mesmo tempo alimentava em mim uma clareza que eu nunca havia sentido com tanta força. Se aquele quarto já não era meu, se aquela casa já não era meu abrigo, então nada mais me prendia a permanecer passivo. O apego ao espaço havia se rompido, e junto dele se rompia também a última barreira que me mantinha submisso ao desprezo. O que antes era dor foi se transformando em combustível. Sentado na beira da cama, olhava para as rachaduras no teto e pensava em quantos anos atrás eu mesmo tinha pago a mão de obra que as consertara, em quantas vezes havia contribuído para que aquelas paredes fossem pintadas, em quantas contas de luz e água passaram por minhas mãos sem que ninguém me agradecesse. Era como se cada rachadura, cada marca de umidade fosse testemunha silenciosa do meu esforço. E agora, ali mesmo, essas mesmas paredes abrigavam o desprezo de quem me via apenas como um estorvo. Essa constatação doía, mas também dava forma a algo novo. A decisão de não aceitar mais o papel de sombra dentro de um espaço que existia, em grande parte, porque eu ajudei a erguer. O quarto, de repente, deixou de ser um espaço de descanso para se tornar um lembrete diário de que eu precisava agir. A cada noite mal dormida, a cada gaveta revirada, a cada objeto deslocado, a minha convicção crescia. Eu já não me via como hóspede, mas como alguém mantido de forma quase humilhante em um canto até que fosse conveniente me empurrar para fora. Essa percepção, longe de me destruir, me deu a clareza de que era hora de virar o jogo. Eu não me agarraria ao pouco que ainda me restava dentro daquela casa. Em vez disso, faria com que todos ali percebessem que a presença que julgavam incômoda era, na verdade, a base do que sustentava suas vidas confortáveis. Nessas noites de insônia, sentado na beira da cama, comecei a traçar os primeiros contornos do que faria em seguida. O quarto, que já não era meu, tinha se tornado o escritório do meu silêncio. Ali, entre paredes que já não me acolhiam, nasceu o plano que mudaria não só o destino daquela casa, mas a forma como eles passariam a me olhar. E se antes eu ainda hesitava, se ainda buscava uma forma de acreditar que havia solução pela convivência, agora já não havia volta. O quarto que perdi era o símbolo da dignidade que eu recuperaria de outra forma, com ações que falariam mais alto do que qualquer palavra poderia ter dito. Era impossível caminhar por aquela casa sem que cada detalhe me puxasse de volta para lembranças que doíam como feridas abertas. A parede da sala, por exemplo, ainda guardava um leve desnível que eu mesmo havia corrigido anos atrás com massa corrida e paciência, quando meu filho e minha nora estavam ocupados demais com outras coisas para se preocupar com a estrutura do lugar. O piso frio da cozinha, que hoje rangia em alguns pontos, tinha sido colocado por um pedreiro que eu paguei do próprio bolso, porque queria que eles tivessem um lar digno, sólido, bonito. O portão de ferro, que ela tantas vezes bateu com impaciência ao chegar, foi escolhido por mim, medido por mim, financiado por mim. A cada passo, eu via não apenas paredes e móveis, mas o rastro de quem sempre estendeu a mão para que aquela casa existisse. E agora, ver tudo isso usado contra mim, como se eu fosse um intruso, fazia com que as memórias se tornassem mais pesadas do que o presente. Eu me lembrava nitidamente do dia em que entreguei as chaves pela primeira vez nas mãos do meu filho. Ele sorria, orgulhoso, dizendo que finalmente teria um lugar seu. Eu não disse nada, mas sabia que por trás daquele sorriso estava o alívio de ter um pai que não o deixaria desamparado.
Se não fosse o dinheiro que eu havia poupado com anos de trabalho duro, as madrugadas acordado em fábricas, as horas extras que me roubaram a saúde, aquela casa jamais teria se erguido. A cada parede levantada, eu via não apenas cimento, mas a promessa de que minha família estaria segura, de que não faltaria abrigo para nenhum deles. Era o meu modo de amar, construindo, sustentando, provendo. Nunca pensei que um dia esse mesmo teto se transformaria em arma contra mim. Havia também os móveis, muitos deles comprados por mim, mesmo quando eles achavam supérfluo. Lembro-me de ter insistido na mesa da sala de jantar, de madeira maciça, porque acreditava que era ali que as conversas mais importantes aconteceriam, que era ali que a família se reuniria. E quantas vezes nos reunimos de fato? Poucas. Porque com o tempo, as cadeiras foram ocupadas mais por convidados de ocasião do que por mim. O espaço que eu havia idealizado para o convívio se tornou palco de olhares atravessados, de cochichos, de exclusão silenciosa. E a cada vez que eu me sentava naquela mesa, percebia que a memória do esforço que a colocou ali era invisível para eles. Até o jardim, que agora estava descuidado, já foi meu orgulho. Eu passava horas cuidando da grama, plantando mudas, regando as flores. Achava que estava criando um espaço de beleza para todos, um refúgio do cansaço cotidiano. Hoje, ao ver os canteiros abandonados, o mato crescendo entre as pedras, percebia que o cuidado que dei nunca foi valorizado. Era apenas mais uma extensão daquilo que eles sempre receberam de mim. Coisas prontas, feitas com zelo, mas rapidamente esquecidas. Essa memória constante do que construí não era apenas dolorosa, mas também reveladora. Porque ao revisitar cada pedaço da casa, eu entendia que minha vida inteira havia sido uma sequência de concessões e sacrifícios em nome deles. Eu me anulava para que eles tivessem, me desgastava para que eles descansassem, me privava para que eles desfrutassem. E o que recebi em troca? Uma mensagem de voz fria, reduzindo-me a alguém que podia dormir no chão. Era como se todos os anos de esforço tivessem sido varridos por uma única frase. Mas, paradoxalmente, foi essa mesma frase que abriu meus olhos. Ao relembrar cada detalhe, não senti apenas dor. Senti também a energia de algo maior nascendo dentro de mim. Porque se tudo aquilo existia graças a mim, se cada tijolo daquela casa estava ligado ao meu suor, então eu tinha poder sobre ela. Mesmo que eles tivessem esquecido, eu podia ter sido relegado ao quarto transformado em depósito, podia ter sido alvo de risos e desdém, mas a verdade permanecia. Sem mim, nada daquilo teria sido possível. E era essa verdade que eu estava prestes a resgatar, não mais com palavras ou memórias, mas com ações concretas. A lembrança de um episódio específico se destacou entre tantas. Foi numa tarde de chuva, quando meu filho ainda começava a carreira. Ele havia me ligado desesperado porque não conseguiria pagar a segunda parcela do financiamento. Eu estava exausto naquele dia. Havia acabado de sair de mais de 12 horas de trabalho, mas não hesitei. Peguei o carro, fui até o banco e quitei a dívida. Lembro-me do olhar dele, misto de gratidão e vergonha, mas que rapidamente se dissolveu em alívio. Eu tinha feito o que sempre fiz: salvar, sustentar, manter de pé. Essa memória voltou como um fantasma agora, porque percebi que, de certa forma, eles haviam se acostumado a essa figura de pai salvador, alguém que estava sempre ali para resolver. E talvez por isso minha dignidade tenha sido vista como descartável. Mas enganam-se os que confundem bondade com fraqueza. Enquanto eu caminhava pela casa, olhando cada canto que me lembrava do passado, não sentia apenas mágoa, sentia também a preparação para o que faria. Eu já não era apenas o homem que construiu paredes e pagou contas. Eu seria também aquele que saberia desmontar a ilusão de que tudo lhes pertencia por direito. Porque a memória do que eu construí não servia apenas para alimentar o ressentimento, mas também para me lembrar de que o alicerce daquela vida era meu. E se eu quisesse, poderia retirá-lo, deixando-os diante do vazio. Naquela noite, deitado na cama que já não me pertencia, as lembranças giravam em torno da mesma constatação.
Eu havia dedicado minha vida a levantar o que eles usavam agora como palco para o meu desprezo. Mas a ingratidão deles não apagava a verdade. A memória do que construí era, ao mesmo tempo, ferida e munição. E, em breve, essa munição seria usada. O tempo do silêncio já estava se esgotando. As madrugadas se tornaram minhas cúmplices. Enquanto a casa repousava mergulhada no sono, eu me mantinha desperto, sentado na beira da cama que já não era minha, olhando para o teto como quem enxerga além do concreto, tentando encontrar as respostas que o dia me negava. O silêncio noturno, entrecortado apenas pelo ruído distante de algum carro ou pelo canto solitário de um grilo no quintal, era o espaço onde minha mente encontrava clareza. Foi nessas horas que comecei a rascunhar, primeiro em pensamento e depois em convicção, o plano que mudaria tudo. Não havia mais espaço para dúvidas. O áudio frio da minha nora me expulsando para o chão, o olhar de desprezo nos corredores, o quarto transformado em depósito de suas coisas, tudo convergia para uma única certeza. Eu precisava agir, mas agir com inteligência, não com impulsos. Na solidão da madrugada, recordei cada documento, cada papel assinado ao longo dos anos, cada comprovante guardado em pastas que repousavam discretamente na gaveta da minha escrivaninha antiga, ainda intacta em outro imóvel que nunca se desfez de mim. Ali estavam as escrituras, os recibos, os registros que provavam que o alicerce daquela casa não era apenas simbólico, era jurídico também. Eu nunca havia transferido a totalidade do imóvel. Por comodidade, por descuido, talvez até por uma espécie de proteção inconsciente, mantive sob meu nome aquilo que agora me servia como arma silenciosa. E enquanto eles riam, enquanto minha nora se permitia a arrogância de ditar em que superfície eu poderia dormir, eu tinha em mãos a chave que definiria o futuro de todos nós. Eu não queria confrontos diretos. Palavras, discussões, brigas de família, tudo isso servia apenas para criar feridas novas. Eu queria algo diferente, algo que se impusesse por si só, que fosse impossível de negar ou reverter. Foi então que, madrugada após madrugada, fui desenhando mentalmente a cena. Eu, entrando no cartório sem alarde, levando os documentos já preparados, assinando diante do tabelião, transferindo aquilo que eles acreditavam ser deles para um destino que não poderiam controlar. Não havia necessidade de gritos, apenas de silêncio e papel timbrado. Mas o plano não era apenas sobre a casa. Era sobre recuperar minha dignidade. Eu precisava provar a mim mesmo que ainda tinha domínio sobre minha vida, que não era refém de humilhações. E para isso, o silêncio da madrugada era meu maior aliado. Enquanto eles dormiam, acreditando que me tinham sob domínio, eu estava acordado arquitetando a queda da ilusão deles. Cada detalhe era pensado com calma. O dia em que iria, a forma como guardaria os documentos, a maneira como lidaria com a surpresa inevitável quando descobrissem. Às vezes, ao ouvir o som leve dos passos da minha nora durante a madrugada, provavelmente indo até a cozinha beber água ou atender alguma ligação escondida, eu me imaginava revelando a ela, naquele instante, o que estava prestes a acontecer. Mas contive-me. O segredo era parte essencial do plano. O impacto só teria força se viesse de repente, se ela sentisse o chão sumir sob os pés, exatamente como tentara me reduzir ao chão. A ironia disso me sustentava. Enquanto ela dormia tranquila, certa de que havia me colocado em meu devido lugar, eu estava prestes a inverter os papéis de forma definitiva. O silêncio da madrugada também me trouxe lembranças de quando eu mesmo me sacrificava para manter as contas em dia. Quantas vezes acordei nesse mesmo horário para ir trabalhar, deixando para trás a cama ainda quente, sem reclamar, apenas para que eles pudessem ter a vida confortável que hoje ostentavam. Agora, eu novamente estava acordado de madrugada, mas não mais para trabalhar pelo conforto deles, e sim para arquitetar a libertação do peso que me impuseram. A diferença é que dessa vez eu não construía para eles, mas desconstruía a farsa em que se apoiavam. A cada noite sem dormir, a convicção crescia. Eu não estava mais alimentando apenas uma reação emocional à humilhação. Estava me preparando para algo maior. Percebi que não se tratava de vingança no sentido puro da palavra,
mas de restauração. Eles haviam esquecido quem eu era, e cabia a mim lembrá-los, não com discursos inflamados, mas com a frieza de um ato irreversível. O plano, no fim, era simples: agir no momento certo, em silêncio, sem anúncio, e deixar que as consequências falassem por mim. Quando a madrugada se encaminhava para o amanhecer e o primeiro canto dos pássaros cortava o ar, eu fechava os olhos por alguns minutos, como quem sela um pacto consigo mesmo. Sabia que não demoraria muito até que o plano saísse da mente para o papel, e do papel para a realidade. O que começara como insônia agora era estratégia. E ali, no silêncio da madrugada, nasceu a certeza que me sustentaria até o fim. Eu não dormiria no chão, nem naquela noite, nem em nenhuma outra. Ao contrário, seriam eles que se curvariam ao peso do que eu estava prestes a fazer. O dia chegou como qualquer outro, com a rotina da casa se repetindo de forma quase mecânica. Eles acreditavam que tudo estava sob controle, que eu permanecia no meu canto aceitando a condição de hóspede invisível, reduzido ao silêncio que tanto os incomodava. Mas naquele amanhecer, enquanto minha nora preparava-se para sair, ostentando a pressa de sempre e o olhar de superioridade que me lançava como quem atravessa uma sombra indesejada, eu já havia decidido que não retornaria daquela forma. O silêncio que cultivei por dias não foi covardia, foi preparação. E naquele dia específico, eu saí de casa mais cedo que todos, levando comigo uma pasta simples de couro, discreta, mas que carregava o peso de anos de história, esforço e sacrifício. O caminho até o cartório parecia mais leve do que eu imaginava. O céu estava cinzento, prenúncio de chuva, mas dentro de mim havia uma estranha sensação de clareza, como se cada passo fosse inevitável e certeiro. Entrei no prédio antigo, onde o cheiro de papel e madeira encerada parecia congelar o tempo, e fui recebido por um funcionário que me conhecia de outras idas ocasionais. Não houve perguntas desnecessárias, apenas a formalidade burocrática que naquele instante se tornava uma espécie de ritual solene. Entreguei os documentos, esperei pacientemente, e quando o tabelião colocou o papel diante de mim, a caneta repousando ao lado, senti o peso simbólico daquele momento. Não era apenas uma assinatura. Era o corte definitivo entre duas fases da minha vida. Até ali, tudo o que eu havia feito fora em nome deles, sempre entregando, sempre cedendo, sempre sustentando. Mas aquela assinatura era o oposto. Era a tomada de volta daquilo que me era devido. Era o resgate da dignidade que tentaram me arrancar com desprezo. A caneta deslizou pelo papel com suavidade, mas o impacto era como um trovão. Cada letra que escrevi era um tijolo sendo retirado do castelo de ilusões que eles acreditavam possuir. Quando finalizei, senti um silêncio interno, profundo, como se tivesse fechado um ciclo que se arrastava por anos. O funcionário recolheu os documentos e me deu a confirmação oficial. A partir daquele instante, a casa já não era deles. A escritura, agora registrada, transferia o destino do imóvel para um caminho que eles não poderiam mais manipular. Eu não precisava de testemunhas, não precisava de discussões familiares, não precisava de justificativas. O papel falava por mim. Aquele carimbo, frio e impessoal, tinha mais força do que qualquer palavra que eu poderia ter dito em resposta à mensagem cruel que recebi. Ao sair do cartório, a chuva começou a cair em gotas finas, molhando o asfalto e criando pequenos reflexos das luzes da rua. Caminhei lentamente, sentindo cada gota bater no rosto, e percebi que, pela primeira vez em muito tempo, não me importava em estar exposto. Eu já não carregava a vergonha de ser humilhado dentro da minha própria casa. Agora, eu carregava a tranquilidade de saber que, em silêncio, havia alterado o rumo das coisas de maneira definitiva. Durante o trajeto de volta, imaginei a cena que aconteceria em breve. Eles chegando em casa, certos de que tudo lhes pertencia, e descobrindo pouco a pouco que a realidade havia mudado. As expressões de surpresa, a incredulidade, o pânico disfarçado de raiva. Eu não precisava estar presente para presenciar o choque. Bastava-me saber que viria. E, de algum modo, a antecipação desse momento me bastava.
Era como se cada lágrima que minha nora ainda derramaria fosse apenas a consequência natural de sua arrogância. Quando entrei novamente pela porta, o ambiente parecia o mesmo, mas eu já não era mais o mesmo. O olhar que lancei às paredes, ao piso, ao teto, era diferente. Eles ainda acreditavam que eu era o intruso, mas eu sabia que não. A verdade estava guardada em pastas oficiais, em registros públicos, em assinaturas que ninguém poderia apagar. A casa agora era minha decisão, não a deles. Eu podia conceder, eu podia retirar, eu podia dispor como quisesse. Essa sensação não era de vingança pura, mas de justiça. Era como se finalmente o peso da história tivesse se equilibrado. Passei o resto do dia em silêncio, observando. Eles circulavam, riam, faziam planos, completamente alheios ao que eu havia feito naquela manhã. Minha nora falava sobre reformas que queria iniciar, sobre móveis novos que desejava comprar, como se a casa fosse seu palco de conquistas. Cada palavra dela era uma ironia deliciosa, porque eu sabia que em breve aquelas fantasias cairiam por terra. Meu filho, acomodado em sua rotina, também não suspeitava de nada. E eu, sentado à mesa com meu café, assistia a tudo com a serenidade de quem já havia dado o golpe definitivo. A canetada que mudou destinos não foi apenas um ato jurídico. Foi também um ato espiritual, íntimo, pessoal. Eu não estava apenas transferindo a posse de um bem. Estava transferindo o peso da humilhação para os ombros deles. Em breve, seriam eles que experimentariam o frio da exclusão, a dor do desprezo, o desconforto de não pertencer. Eu, por minha vez, já havia me libertado no instante em que assinei. E essa liberdade era a maior vitória de todas. Foi no início de uma tarde qualquer que o primeiro sinal surgiu, discreto como uma rachadura quase invisível em uma parede recém-pintada, mas que com o tempo se expande até desmoronar toda a estrutura. Eu estava sentado na varanda, tomando meu café sem pressa, quando ouvi a voz da minha nora vindo da sala. Não era a voz agressiva ou carregada de sarcasmo que eu já conhecia, mas uma voz aflita, carregada de uma impaciência ansiosa. Ela falava ao telefone com o banco, tentando entender por que a transação não havia sido autorizada. A cada frase dela, percebia a tensão aumentar, e meu silêncio observador se tornava ainda mais certeiro. Eu já sabia o motivo. A canetada que eu havia dado dias antes no cartório começava a mostrar sua força, lenta e inevitavelmente. Enquanto ela discutia, andando de um lado para o outro, percebia o descontrole crescer. As palavras eram rápidas, atropeladas, como se quisesse impor autoridade até sobre a atendente, que do outro lado da linha apenas repetia calmamente que a operação não podia ser concluída. Meu filho, curioso, se aproximou e perguntou o que acontecia. Ela, nervosa, respondeu alto, deixando escapar a primeira fissura da fachada de segurança que tanto ostentava. O cartão não passou. Como é que não passou? Isso nunca aconteceu antes. Eu me mantive quieto, olhando pela janela como quem observa uma tempestade que se aproxima, mas já construiu abrigo seguro. O episódio poderia ter sido esquecido como uma falha técnica, mas o que veio em seguida mostrou que não era coincidência. No mesmo dia, ao tentarem realizar outra compra, o resultado foi o mesmo. A recusa veio seca, fria, implacável, exatamente como as palavras que ela havia me enviado naquele áudio. Você pode dormir no chão. Agora, quem se via no chão era ela, de joelhos diante da realidade que ainda não compreendia. O silêncio que escolhi manter diante da cena apenas ampliava o peso do momento. Eu não precisava intervir, não precisava apontar o dedo, nem expor o que já estava claro para mim. Bastava esperar. Nos dias seguintes, os sinais se multiplicaram. Meu filho recebeu uma ligação do gerente do banco informando que havia irregularidades nos registros do imóvel e que algumas transações vinculadas àquela casa não poderiam prosseguir sem uma revisão documental. Lembro-me da expressão dele, perdida entre a confusão e a raiva, enquanto segurava o telefone e repetia que não entendia o que estava acontecendo. Minha nora, por outro lado, começou a andar de um lado para o outro pela casa, como uma leoa enjaulada, procurando respostas que não encontrava. E eu, novamente,
Apenas observava, saboreando em silêncio o efeito da decisão que havia tomado. O mais curioso foi perceber como o desespero dela começou a se manifestar em pequenas atitudes. Antes confiante, ela agora desconfiava de cada detalhe. Revisava gavetas, abria pastas antigas, mexia em documentos que mal sabia interpretar. À noite, quando achava que ninguém via, ligava para amigas buscando conselhos, tentando disfarçar a voz trêmula. Mas não havia conselho capaz de alterar o que já estava registrado em cartório. A realidade havia mudado, e não havia caminho de volta. O primeiro sinal de que algo estava errado não se limitava às recusas de pagamento. Ele se infiltrava também no comportamento da casa. O riso fácil que antes ecoava entre eles deu lugar a silêncios incômodos, a discussões abafadas atrás de portas semiabertas. Eu ouvia os sussurros, captava pedaços de frases. Como assim bloqueado? Tem que haver algum engano. Isso não pode estar acontecendo. E cada uma dessas palavras me lembrava que a virada de jogo não era apenas material, mas psicológica. A insegurança que plantaram em mim começava a florescer dentro deles. Recordo-me de uma noite em particular, quando voltaram de um jantar com amigos. Entraram pela porta tentando manter a aparência de normalidade, mas bastou minha nora tentar pagar o motorista do aplicativo para que a farsa caísse. O cartão recusado mais uma vez. A expressão de vergonha no rosto dela, diante de alguém de fora, foi um espetáculo silencioso que não precisei aplaudir. Apenas me retirei para o meu quarto, levando comigo a certeza de que meu plano estava avançando exatamente como deveria. Foi nesse momento que percebi algo ainda mais profundo. A mesma frase que ela me enviara, cheia de desprezo, agora parecia se inverter a cada novo episódio. Quem realmente merecia o chão não era eu. Eu havia conquistado de volta a posição de quem observa do alto, enquanto ela, no desespero de manter as aparências, se afundava pouco a pouco. O chão que ela tentou me impor tornou-se a superfície instável sob os pés dela. E cada recusa de pagamento, cada telefonema sem solução, era como mais um pedaço desse chão cedendo. Meu filho, ainda cego para a extensão do problema, começou a me tratar com uma estranha mistura de cautela e irritação. Ele não entendia minha serenidade, não compreendia como eu podia permanecer tranquilo em meio ao caos. Talvez, em algum canto da consciência, ele suspeitasse da verdade, mas não ousava admitir. Afinal, admitir significaria reconhecer que toda a estrutura que eles acreditavam controlar estava, na realidade, nas minhas mãos. Assim, o primeiro sinal de que algo estava errado foi mais do que um episódio de falha financeira. Foi a abertura da cortina que revelava o palco inteiro. Eu sabia que aquele era apenas o começo, que o verdadeiro desespero ainda viria. Mas já era suficiente para me lembrar de uma coisa. A justiça que eu buscava não precisaria de gritos nem de confronto direto. Ela viria lentamente, em ondas de revelações que fariam cada palavra arrogante que ouvi no passado perder qualquer força. E naquela noite, ao deitar-me novamente na cama que tantas vezes parecia me negar descanso, percebi que, pela primeira vez, dormia em paz. Não porque o problema estava resolvido, mas porque a engrenagem já girava, inexorável, e não havia nada que eles pudessem fazer para detê-la. O fim daquela semana trouxe consigo o que eu já havia previsto desde a manhã em que assinei os papéis no cartório. O primeiro sinal de que algo estava errado tinha se espalhado como rachaduras invisíveis, mas inevitáveis, corroendo a confiança deles até chegar ao ponto de ruptura. Eu percebia o peso do silêncio na casa, os olhares atravessados entre meu filho e minha nora, as discussões abafadas atrás da porta do quarto deles. As recusas de pagamento, os bloqueios no banco, os telefonemas sem resposta começavam a formar uma muralha de incerteza que eles não sabiam como escalar. E então, num sábado à noite, quando saíram para mais um jantar, a engrenagem finalmente se completou. Eles voltaram tarde, carregando sacolas e conversando alto no corredor, como se quisessem convencer a si mesmos de que nada havia mudado. Eu já estava acordado, sentado na cozinha com uma xícara de chá, quando ouvi o som das chaves tentando girar na fechadura da porta principal.
Não houve o clique habitual, apenas o rangido metálico de uma chave que não servia mais. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ocupar todo o espaço entre as paredes. Eu quase podia ver, mesmo sem estar diante deles, a expressão de incredulidade estampada em seus rostos. Tentaram de novo, forçaram a chave, empurraram a porta, mas nada cedia. A fechadura já não reconhecia mais sua autoridade. As batidas começaram em seguida. Primeiro leves, quase educadas, depois mais fortes, carregadas de raiva e desespero. A voz da minha nora ecoou no corredor, carregada de incredulidade e fúria. "Abra essa porta agora! O que está acontecendo aqui?" Eu me mantive sentado, bebendo calmamente o chá, deixando que o som das batidas e dos gritos se tornasse parte de uma melodia que eu mesmo havia composto em silêncio. Não havia necessidade de correr para a porta, não havia necessidade de dar explicações. O impacto da realidade se encarregava de falar por mim. Meu filho tentou intervir, chamando pelo meu nome, tentando soar firme, mas sua voz denunciava o nervosismo. Ele ainda não compreendia a dimensão do que acontecia, mas já intuía que algo maior estava por trás da fechadura que não cedia. A cada minuto que passava, o desespero aumentava. As sacolas caíram no chão. Ouvi o som de chaves sendo jogadas contra a parede, o ranger de passos nervosos no corredor. A arrogância que tantas vezes ela ostentou dentro da casa agora se convertia em súplica do lado de fora. Eu levantei devagar, deixei a xícara na pia e caminhei até a sala. O som das batidas soava cada vez mais alto, quase histérico. Quando me aproximei da porta, não abri de imediato. Apoiei a mão na madeira, senti a vibração das pancadas e fiquei ali, em silêncio, como quem saboreia o ápice de uma sinfonia. Só então, com calma, girei a tranca e abri uma fresta. Os olhos dela, vermelhos de raiva e lágrimas, encontraram os meus. A expressão dela era uma mistura de surpresa e indignação, como se fosse impossível acreditar que eu, aquele a quem ela disse que podia dormir no chão, agora a deixava do lado de fora de sua própria ilusão de domínio. "Por que a chave não funciona mais?" ela perguntou, com a voz trêmula, tentando ainda manter um tom de autoridade. Eu apenas a encarei, sem responder. Meu filho, atrás dela, parecia menor do que nunca, carregando nos ombros o peso da própria omissão. Ele não disse nada, apenas abaixou os olhos, como se começasse a perceber que a vida confortável que conhecia se desfazia diante dele. O silêncio que mantive foi mais devastador do que qualquer palavra, porque naquele instante a ausência de explicações deixou claro que eu não precisava justificar nada. Eles insistiram, gritaram, ameaçaram chamar a polícia, mas o desespero era evidente. E quanto mais falavam, mais eu percebia o quanto o poder havia mudado de lugar. Eu não estava mais no canto do quarto, relegado a uma cama emprestada, nem ouvindo áudios que me mandavam ao chão. Eu estava de pé, diante da porta, segurando a decisão em minhas mãos. O retorno deles, que deveria ser apenas mais uma noite de rotina, se transformava no choque que desmontava toda a arrogância cultivada ao longo dos anos. Fechei a porta novamente sem dizer nada, deixando-os do lado de fora com seus gritos. O som abafado ainda ecoava, mas para mim já não importava. Sentei-me na poltrona da sala, respirei fundo e senti um alívio que há muito não experimentava. Pela primeira vez em anos, a casa parecia realmente minha. Não pelo espaço físico em si, mas pelo controle que eu havia retomado. O silêncio que antes me sufocava agora era a minha vitória. Naquela madrugada, as batidas diminuíram até cessarem. O corredor ficou quieto e percebi que eles haviam desistido, talvez buscando abrigo em outro lugar. E enquanto o sono finalmente chegava, pensei em como o retorno que não esperavam era apenas mais um passo no caminho que ainda se estendia diante de nós. O verdadeiro confronto não tinha acabado. Apenas mudara de cenário. Mas, a partir daquele momento, eu já não era o homem humilhado que aceitava dormir no chão. Eu era o dono do silêncio, que podia transformar portas em muros e muros em espelhos do próprio desespero deles.
Na manhã seguinte, o sol mal havia se levantado quando os ecos da noite anterior voltaram a se fazer ouvir. Eu ainda estava na cozinha, mexendo lentamente o café, quando o som insistente de passos no quintal chegou até mim. Caminhei até a janela e, por entre as cortinas, vi a cena que jamais imaginei testemunhar. Minha nora, sentada no chão frio diante do portão fechado, os olhos inchados de tanto chorar, o cabelo desgrenhado pela noite mal dormida, o corpo curvado como se o peso da realidade tivesse finalmente caído sobre ela. O mesmo portão que tantas vezes ela atravessara com arrogância, agora era a barreira intransponível que a mantinha do lado de fora. Não havia mais altivez, não havia mais ironia, apenas lágrimas correndo pelo rosto e soluços abafados pela manhã ainda silenciosa. Meu filho estava de pé ao lado dela, mas não conseguia sustentar a postura. Seu semblante era o de alguém perdido, dividido entre a vergonha e a impotência. Ele a olhava, tentava falar algo, mas as palavras pareciam morrer na garganta. A cada tentativa de consolo, ela se afastava, batendo levemente as mãos no chão, como quem rejeita qualquer gesto que não seja a reversão imediata do que estavam vivendo. Eu os observava com calma, sem pressa de intervir. O contraste era brutal. Os mesmos que tantas vezes me olharam de cima agora se encontravam reduzidos ao desespero no mesmo chão para o qual me haviam condenado. As lágrimas dela não eram apenas fruto da exclusão da noite anterior, mas da constatação de que todo o castelo de ilusões estava ruindo. Ela não chorava apenas porque a fechadura não obedecia mais à chave, mas porque começava a entender que o controle lhe escapara definitivamente. O choro carregava a frustração de perceber que sua arrogância encontrara um limite, e esse limite vinha justamente de quem ela julgava ter o poder de humilhar. Era um espetáculo silencioso, mas carregado de significado, como se a vida tivesse se encarregado de inverter os papéis diante dos meus olhos. Não abri o portão. Permaneci dentro, em silêncio, como havia decidido desde o primeiro dia em que a mensagem cruel chegou ao meu celular. O silêncio continuava sendo a minha arma, e agora, diante das lágrimas dela, era também o meu escudo. Se eu tivesse saído, se tivesse falado qualquer coisa, teria dado a ela a chance de transformar aquele momento em confronto. Mas não. Eu queria que ela sentisse cada segundo do peso de sua própria queda. Queria que o chão gelado, aquele mesmo chão que ela me designara, agora se tornasse sua realidade inescapável. Ela chorava alto, batendo contra o portão com as mãos, pedindo explicações, gritando meu nome, exigindo que eu abrisse. Mas tudo o que ofereci foi o som abafado da chaleira chiando na cozinha, o cheiro do café se espalhando pela casa e minha presença invisível observando pela fresta da cortina. Meu filho, cada vez mais aflito, tentava manter as aparências, pedindo calma, prometendo que resolveria, mas até ele parecia perceber que não havia solução rápida. O que havia acontecido estava além de qualquer remendo. A vida que construíram em cima da minha generosidade havia desmoronado, e agora tudo o que restava era o desespero estampado em lágrimas. Lembrei-me, enquanto a observava, das vezes em que suportei calado seus comentários maldosos. Lembrei-me das vezes em que ela usou palavras afiadas para me reduzir a nada, dos risos abafados na sala quando eu passava, das portas fechadas com estardalhaço. E agora, diante de seus soluços, percebi que cada humilhação se dissolvia no som de suas próprias lágrimas. Não precisei erguer a voz, não precisei levantar a mão, não precisei fazer nada além de esperar. A vida havia feito o trabalho por mim. As lágrimas no portão eram mais eloquentes do que qualquer desculpa que ela pudesse inventar. Não havia teatro, não havia encenação. Apenas o desmoronamento cru de alguém que se acreditava intocável. E talvez o mais irônico fosse que, mesmo chorando, ainda havia traços de orgulho em sua voz. Em meio aos soluços, ela insistia em dizer que aquilo era um erro, que não podia ser verdade, que alguém teria que consertar. Era como se ainda tentasse se agarrar à ideia de que tudo voltaria ao normal com um simples pedido. Mas não havia volta.
Enquanto ela chorava, sentei-me na sala e abri o jornal, como se nada acontecesse. O som das páginas sendo viradas era a resposta que escolhi dar, porque naquele momento, mais do que palavras, era o silêncio da minha indiferença que selava a cena. Eu já não era o homem colocado de lado, destinado ao chão. Eu era o dono da escolha. E ela, reduzida ao desespero, começava a aprender o que significa perder o controle. O choro dela durou horas, intercalado com súplicas, com tentativas de conversa, com gritos que ecoavam pelo bairro. Alguns vizinhos passaram na rua, olharam curiosos, cochicharam entre si, mas ninguém interveio. A exposição pública daquilo que ela tanto prezava esconder, a aparência de perfeição, de superioridade, era mais um golpe que o destino lhe reservava. E eu, do lado de dentro, apenas assistia, deixando que o peso da realidade caísse sobre ela com toda a força. Quando finalmente o silêncio voltou a reinar do lado de fora, percebi que as lágrimas tinham se esgotado. Eles se afastaram, provavelmente em busca de outro lugar para passar a noite, talvez ainda acreditando que conseguiriam reverter a situação. Mas eu sabia que não. As lágrimas no portão não eram apenas um episódio de desespero passageiro. Eram o símbolo de uma virada definitiva. A partir dali, eles jamais me olhariam da mesma forma. E naquela noite, ao deitar-me, pensei no quão irônico era o destino. Eu, que tantas vezes fui condenado ao silêncio, agora encontrava nele a mais poderosa das respostas. As lágrimas no portão eram a prova de que, quando a dignidade é retomada, não há arrogância capaz de resistir. Os dias que seguiram as lágrimas no portão foram diferentes de todos os que vieram antes. O silêncio da casa, que antes era um peso, agora era um bálsamo. Cada passo meu pelos corredores soava mais firme, não porque as paredes tivessem mudado, mas porque eu havia mudado. O mesmo espaço onde fui tratado como sombra, agora respirava comigo como um corpo recuperado, livre do fardo da humilhação. Minha nora, que tantas vezes me encarou com desprezo, agora evitava cruzar os olhos comigo, e meu filho, acuado pela própria consciência, já não encontrava palavras. Eu não precisei levantar a voz, não precisei impor discursos ou buscar vingança em brados de raiva. Bastou-me o silêncio e a canetada que selou o destino deles. A vingança que vivi não foi feita de espetáculo, mas de ausências. Ausência de resposta às provocações, ausência de permissão para que me usassem como peça descartável, ausência de perdão imediato para aqueles que acreditaram que minha dignidade tinha preço. Foi na economia das palavras e na precisão dos atos que me encontrei, porque o que parecia fraqueza, na verdade, era estratégia. O silêncio que eles confundiram com submissão era, na verdade, a preparação para a queda que os alcançou. E quando finalmente sentiram o gosto amargo da exclusão, entenderam que a vida cobra na mesma moeda, mas sempre com juros. Eu os vi se desmancharem em explicações, tentando justificar a outros familiares e conhecidos o que acontecia. Os cochichos da vizinhança já corriam mais rápidos que qualquer versão inventada por eles. O portão que se transformara em palco de lágrimas agora era também testemunha de olhares curiosos, de comentários sussurrados, de uma vergonha que não podia ser contida entre quatro paredes. Aquela mulher que tanto se orgulhava de controlar tudo, de impor sua voz, até nos detalhes mais banais, agora era lembrada por seus soluços diante de um portão fechado. E nada poderia apagar essa imagem. Mas mais do que assistir à ruína deles, o que me trouxe paz foi sentir a minha própria libertação. Eu já não carregava o peso da ofensa repetida. Já não me via como hóspede indesejado. Eu era o dono do meu silêncio, e esse silêncio havia virado a sentença que devolveu cada palavra cruel que recebi. Não era sobre vingança pelo simples prazer da vingança, mas sobre a recuperação de algo que eu havia deixado escapar por muito tempo: o direito de ser respeitado. Com o passar das semanas, a presença deles foi rareando. A cada tentativa de aproximação, o desespero se mostrava mais claro, mas já não havia espaço para reconciliação. Eles queriam voltar, mas não pelo arrependimento genuíno, e sim pela necessidade. Queriam resgatar a comodidade, a segurança.
a vida fácil que sempre tiveram às minhas custas. Mas eu não me deixei enganar. O que antes era uma prisão para mim, agora se transformava em fortaleza. Eu não os expulsei com palavras. Eles mesmos se colocaram para fora quando me condenaram ao chão. Apenas devolvi a eles o reflexo de suas próprias escolhas. Às vezes, ainda escuto ecos daquela mensagem de voz, a frase curta e cruel que me atirou para a beira da indignidade. Você pode dormir no chão, é o que merece. Mas agora, cada vez que lembro dela, não sinto mais a dor da humilhação. Sinto apenas a ironia de saber que quem terminou no chão foi ela, diante do portão que se recusava a abrir. O que começou como uma ofensa virou símbolo de sua própria queda. E eu, em silêncio, fui o arquiteto dessa virada. Não busquei tribunais, não busquei vingança diante de todos, não precisei de gritos. A verdadeira justiça se fez no íntimo, no invisível, no inevitável. A casa continuou de pé. As paredes ainda guardam as marcas do meu esforço, mas agora elas também guardam outra memória. A do dia em que a dignidade voltou a morar comigo. Eles não perderam apenas um teto, perderam a ilusão de que poderiam me dobrar. Eu, por outro lado, ganhei mais do que a posse de uma casa. Ganhei a liberdade de não precisar mais aceitar migalhas de respeito. Na solidão tranquila das noites que vieram depois, sentei-me muitas vezes na varanda, observando o portão silencioso que já não carregava gritos nem lágrimas. O vento soprava leve, e pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia o peso de ser um intruso. Eu era o guardião do meu próprio espaço, dono da minha história, senhor das minhas escolhas. A vingança silenciosa que planejei não apenas devolveu a eles o que me impuseram, mas me libertou do ciclo de humilhações que me prendia. E enquanto observava o horizonte, pensei no quão simples foi a chave para essa virada. Não precisei de violência, não precisei de discursos inflamados, apenas de uma palavra dita no momento certo e de um silêncio sustentado até o fim. Entendido. Essa foi minha resposta, e dentro dela estava o germe de tudo o que aconteceu depois. Hoje sei que, às vezes, não é o grito que muda o destino, mas a calma fria de quem sabe esperar. Porque o silêncio, quando bem usado, pode ser mais devastador do que qualquer voz. E no meu caso, foi também a porta para a minha libertação.